Vamos fazer uma oração, então, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, o teu povo se reúne nessa manhã, querendo ouvir a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a verdade da tua palavra, Pai. Que nós possamos entender, né, o papel do Espírito Santo, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, eu quero fazer uma introdução aqui para nós compreendermos de fato, então, quem é esse que a tradição da igreja atribui e denomina como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né? O Espírito Criador e Redentivo de Deus. Bom, basicamente, a gente precisa fazer algumas apresentações aqui para vocês terem alguma compreensão de fato, como é que se dá esse processo da revelação de Deus na história do ser humano. Bom, a tradição judaico-cristã, e aqui especificamente a tradição cristã, acredita que Deus é aquele que nós descrevemos como totalmente o outro, aquele que o tempo e o espaço não dá conta de abarcar, porque Deus é infinito, e a linguagem humana não dá conta de descrever esse que é o infinito. Então, esse que é o infinito, esse que é o totalmente outro, ele utiliza da linguagem humana para se comunicar com os seres humanos. Por isso que Jesus Cristo vai ser descrito na narrativa bíblica, principalmente no Evangelho de João, como a palavra de Deus. Se Deus não viesse até nós, nós não teríamos compreensão nenhuma de Deus, porque a linguagem, a nossa capacidade de reflexão, ela é totalmente limitada. E Deus, então, num ato de graça, num ato de amor, se acomoda à linguagem humana, é essa expressão que nós utilizamos na teologia, para se comunicar ao ser humano. Vocês vão concordar comigo que nós, seres humanos, dotados de liberdade e de racionalidade, nós só iríamos conseguir compreender Deus se Deus utilizasse a linguagem que nós o quê? Utilizamos. E Deus faz isso, num ato de graça, num ato de amor. Então, esse Deus que é uma comunidade de amor, e nós vamos ver a partir da linguagem de Santo Agostinho, eu vou utilizar ela aqui, e o Espírito Santo, então, é descrito como caritas, como um amor do pai para com o filho, como o elo da relação do pai para com o filho. Nós vamos ver que esse Deus se revela para o ser humano. Revelação, né, é o ato de Deus se fazer conhecido para aqueles que não o conheciam. Muita gente hoje acha, a partir de interpretações equivocadas do texto bíblico, principalmente irmãos e irmãs que vêm mais de uma experiência eclesiástica de igrejas pentecostais, que revelação é você simplesmente desvendar o futuro. Bom, biblicamente não é isso. Biblicamente, revelação tem a ver com o quê? Com o ato de Deus se mostrar, se desvelar para aqueles que não o conheciam. E nesse ato de Deus se mostrar, nesse ato de Deus se revelar para os seres humanos que não o conheciam, Deus se revela de forma triúnica. Deus se revela numa trindade. O Pai, como aquele que é visto como o Criador de todas as coisas e a fonte do amor. O Filho, então, como aquele que é enviado pelo Pai para se encarnar e para mostrar para a humanidade, então, o amor redentivo de Deus. Jesus é descrito como o rosto humano de Deus, como a poesia encarnada da beleza do amor de Deus, e o Espírito que procede do Pai e do Filho, que é enviado pelo Filho, é aquele então que vem ministrar nos nossos corações as obras de Jesus Cristo, ou que Jesus conquistou por nós mediante a cruz. Então, isso tem que estar muito claro no nosso imaginário. Por quê? Quando a gente vai falar da questão do Espírito Santo hoje, muitos irmãos e muitas irmãs acham meramente que o Espírito Santo é uma força. E nós vamos ver, e toda essa série aqui de exposição sobre essa temática do Espírito Santo, nós vamos apresentar sempre o Espírito Santo com a ideia que a Bíblia traz, que é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, é tão eterno e divino quanto o Pai e quanto o Filho. Muitos irmãos têm a compreensão de muitos testemunhas de Jeová, né? Eu sempre falo Jatobá, mas é Jeová. Porque eles acham de fato que o Espírito é uma força. Só que a narrativa bíblica traz a noção de Espírito enquanto pessoa.
Vocês querem um exemplo disso? Você tem lá na comunidade de Atos, e o livro de Atos, de fato, ele revela para a gente o papel do Espírito Santo, porque ali é a missão da igreja, não é da igreja, é do Espírito. É o Espírito que capacita os apóstolos e os discípulos, né, da comunidade primitiva a testemunharem a fé no Cristo ressuscitado. Você tem uma passagem lá que Ananias, não é isso? Safira chegam diante dos apóstolos e mentem. E aí Pedro fala o quê? Vocês estão mentindo não para homens, mas vocês estão mentindo para o Espírito. Se o Espírito fosse meramente uma força, como é que eu vou mentir para uma força? Eu faço o quê? Proposições de verdade ou falsidade para pessoas. E outras passagens bíblicas que nós poderíamos utilizar aqui para mostrarmos de fato a pessoalidade do Espírito. Então, eu peço para que Deus essa manhã revele de fato ao nosso coração a compreensão coerente que a Escritura traz sobre o papel do Espírito Santo e que a tradição da igreja pensou e desenvolveu ao longo de toda a história, né? O Espírito Santo, na narrativa bíblica, ele é apresentado principalmente na linguagem do Novo Testamento, como isso que eu comecei no início falando, como a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel de criar e de sustentar a vida. É interessante, gente, que quando a gente vai... Eu vou ler a Bíblia, tá? Espera aí. Só estou fazendo uma introdução. Segura a onda aí. É interessante que quando nós vamos estudar a história do pensamento cristão, a história da teologia, principalmente a partir do 2º século, que é onde a igreja vai começar a viver ali a sua estrutura eclesiástica sem a presença dos discípulos, os apóstolos que andaram com Jesus, e aí começam a aparecer figuras que são os discípulos dos apóstolos, que vão ser chamados dos padres da igreja, ou dos pais da igreja, né? Entre eles você tem Policarpo, Tertuliano, Justino, Agostinho mais tarde, enfim. A discussão sobre o papel do Espírito Santo, ela ainda não começa a ser desenvolvida nas primeiras décadas do 2º século. Até surgiu um cara chamado, sempre tem que ter um comédia, né, gente? Até surgiu um cara chamado Montano. E esse cara, então, por volta ali do ano 125 ao ano 165, né, depois de Cristo, ele começa, então, a tentar desenvolver uma teologia a respeito do Espírito Santo. Olha só, não é que não existia o Espírito Santo, existia, só que a comunidade dos discípulos, né, dos apóstolos, ainda não tinha sistematizado o papel teologicamente do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam passando por grande perseguição do Império Romano e porque as heresias que estavam entrando até então na igreja eram heresias que tentavam minar a divindade de Jesus Cristo. Então, posteriormente com Montano, e Montano ele achava que ele tinha a última revelação do Espírito Santo. Está vendo? Não é novo o problema aí, né? Muito pastor hoje acha que tem a última revelação do Espírito Santo, mas isso já é antigo, Montano, né? Lá no ano 125 depois de Cristo já falava isso. E aí vai surgir então uma heresia que vai começar a questionar de fato a divindade do Espírito Santo. Dentro disso vão surgir dois grandes nomes da teologia, né? Basílio de Cesareia e Atanásio, que vão começar a escrever um tratado sobre o Espírito Santo. E aí a história teológica a respeito da descrição do Espírito Santo, ela muda, porque a igreja de fato vai começar a compreender, não, o Espírito Santo não é isso que vocês estão falando, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é tão Deus quanto o Filho e quanto o Pai. Então, isso a gente tem que ter muito claro na nossa compreensão. João, no capítulo 4, no verso 6, 24, ele descreve o quê? Que Deus é Espírito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia, né, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versos para nós compreendermos, então, de fato, essa noção do Espírito enquanto o agente criador de Deus, né? O Espírito enquanto aquele que a narrativa bíblica descreve como aquele que cria e sustenta tudo aquilo que foi criado por Deus. Olha só o que o texto bíblico tem a nos dizer. Um momentinho. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas, preste atenção nisso aqui.
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois, a partir do verso, então, 3, 4, 5, 6, aí nós vamos ver, então, o autor desse texto, ele começando a fazer a descrição desse Espírito, né, criador de Deus, trazendo à existência as coisas que, de fato, existem na realidade. Mas, a princípio, vamos ficar aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante, gente. O Espírito Santo, então, aqui, no primeiro capítulo, né, de Gênesis, ele já é apresentado como Criador. Né? O Espírito Santo ele já é descrito aqui, né, como aquele Deus que age num movimento constante de trazer à realidade, de fato, tudo aquilo que existe. Então é interessante nós entendermos o contexto aqui que a narrativa do texto de Gênesis está tentando responder. Nós não sabemos quem é o autor desse primeiro capítulo do livro de Gênesis. De fato, nós não sabemos. Nós podemos fazer afirmações de quem reuniu esses textos posteriormente. Mas a nação de Israel, meus queridos, ela surge dentro de, vocês vão concordar comigo, dentro de um politeísmo muito grande, seja dentro da estrutura do Egito antigo, ou seja, posteriormente, quando o povo vai ser levado no ano 586, 587, para a Babilônia. E aí, os povos que viviam em torno de Israel, eles tinham a compreensão que os seres humanos, né, tinham sido criados por meio das suas divindades, para que esses seres humanos pudessem ser escravos das suas divindades. E o que a gente vai ver no texto de Gênesis é uma resposta a essa compreensão que os povos que viviam em torno de Israel tinham da criação do mundo. Porque aqui, Deus ele não está preso à criação, mas Deus é o agente da criação. É aquele que faz com que as coisas de fato venham a existir. Por isso que Agostinho, anos mais tarde, vai cunhar uma expressão da criação ex nihilo. Deus cria as coisas a partir do nada. E aqui a gente vê o que? Uma total independência de Deus para com tudo aquilo que é criado. Então é interessante a gente ler o Gênesis dessa forma, né? Uma resposta que o povo de Israel estava dando para as cosmovisões dos povos que viviam em torno de Israel. Aí o texto começa a trazer uma compreensão mais clara para a gente, porque Deus aqui vai ser descrito como Espírito. E o Espírito aqui, a palavra Deus aqui é Elohim, e Espírito aqui é Ruá, que tem a ideia de vento, né? Vai ser descrito como o quê? Como o vento de Deus que cria todas as coisas que existem. E esse é um ponto importante que nós precisamos entender. O texto de Gênesis ele vai ser desenvolvido, ele vai trazer à nossa reflexão a compreensão, então, de que o Espírito Santo é o Criador e o sustentador da vida. E se nós caminharmos mais um pouco, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito ele é descrito como aquele que traz o quê? O fôlego de vida. Então, nós precisamos entender que toda a existência ou manifestação de vida entre os seres humanos, quem dá isso é o Espírito de Deus. Quem sustenta a realidade é o Espírito de Deus. Por isso que quando nós olharmos para Deus, nós precisamos entender cada papel das três pessoas da Trindade para compreendermos de fato a grandiosidade da obra de Deus. Deus está sempre se revelando para alguém. Quem? Seres humanos. E a forma como Deus se revela para os seres humanos é essa trindade, essa comunidade de amor, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, traz a nossa compreensão, então, que é esse Espírito aqui que criou a nossa vida, que é esse Espírito aqui que sustenta a nossa existência. Sabe quando você passa por momentos sinistros e tortuosos na sua vida? Sabe quem te sustenta a passar por eles? É esse Espírito aqui, Criador de Deus. Sabe quando você está assim naquele momento tão tenso e você acha que Deus não está olhando para você, não está vendo as suas aflições, a sua dificuldade, e de fato a gente começa a entrar numa crise, num questionamento. Sabe quem que não deixa você perder a fé? É esse Espírito aqui. Porque o papel dele, como nós vamos ver mais para frente aqui,
é fazer com que homens e mulheres possam fazer parte do povo de Deus. E todos aqueles que fazem o povo de Deus, Deus jamais os abandona. Esses jamais vão perder a salvação. Então, nós precisamos compreender esse papel criador do Espírito Santo. É esse Espírito aqui que cria as coisas, que traz beleza para o mundo. Por que eu pedi para vocês prestarem atenção? Quando o verso 2 fala assim, olha, a terra, porém, estava sem forma e vazia, a expressão que o autor quer utilizar aqui, tohu vavorhu, no hebraico, é o quê? Que existia um caos. E que do caos, Deus cria o quê? Beleza. O mundo. Paulo vai escrever na carta aos Colossenses que o mundo é um presente do Pai para o Filho. Então há beleza na criação de Deus. Agora olha para a sua vida. Olha como é que sua vida se encontrava num caos e num determinado momento que a graça redentiva do Cristo assaltou o seu coração, a beleza floresceu na feiura que habitava na sua existência. Eu gosto sempre de citar um verso aí de um poeta da música popular brasileira, Mano Brown, né? E ele falava o quê? Olha, até no lixão nasce flor, gente. De fato, nesse mundo permeado por causa do pecado, permeado pela guerra, pela feiura, os atos de beleza ainda que se fazem presentes na realidade, eles só podem existir porque o Espírito de Deus ainda sustenta a realidade. Né? Sabe quando você olha para o seu filho ou para uma criança e ela sorri para você e aquilo te traz um arrepio na pleura, te tira assim do sentido? Isso é graça. Só existe essa possibilidade ainda da gente contemplar a beleza no sorriso de uma criança, porque o Espírito de Deus ainda se faz presente na realidade. Então entendam isso. Quando o texto aqui fala do Espírito de Deus, quando o agente criador, no princípio criou Deus, a palavra no hebraico é bara. Né? Essa palavra é exclusiva, é utilizada exclusivamente, criar aqui para Deus, porque só Deus pode pegar o caos e ordenar o caos. Isso é a criação. Olha para a sua vida, como eu disse, meu irmão e minha irmã. Olha o que Deus fez por meio da atuação do Espírito Santo. A nossa vida se encontrava num caos. Estou falando mentira? A nossa vida se encontrava numa bagunça existencial. Até o dia que acontece sobre nós o quê? A descida do Espírito. A nossa vida nunca mais foi e será a mesma. Então, é esse Deus que Jesus veio a revelar. É esse Deus que Jesus veio nos ensinar, nos mostrou. E é interessante porque quando a gente olha para a vida de Jesus, tudo o que Jesus faz sob a orientação e a dependência de quem? Do Espírito. O Espírito Santo guia Jesus. Segundo Paulo, Jesus ele ressuscita pelo poder de quem? Do Espírito. Então, toda a nossa vida cristã, ela deve ser vivida, ela deve ser desenvolvida pela dependência que nós somos chamados a ter para com o Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguimos compreender a Deus, porque o texto aqui está apresentando para a gente que Ele é o agente criador de Deus, mas Paulo, na carta aos Efésios, coloca para a gente que o Espírito Santo, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele é aquele que nos dá o entendimento correto a respeito de Deus. Então, além do Espírito Santo ter esse papel de criador, de sustentador, como aquele que traz de fato para a nossa existência a manifestação da vida, ele é aquele também que nos faz compreender, nos faz ter a inteligência correta a respeito de quem é Deus. Isso é maravilhoso, porque não é algo meramente que depende do nosso esforço. Mas Deus é tão gracioso que gera essa compreensão correta em nós. Já pensou se dependesse de nós, de fato, a partir da nossa inteligência, da nossa capacidade reflexiva, seja o que for, tentarmos descrever e entender a Deus? O caos que ia ser? Agora, olha como é que Deus é tão gracioso. Ele cria as coisas, Ele dá inteligibilidade para tudo aquilo que existe, né? E Ele dá a capacidade dos seres humanos poderem interpretar a criação, a inteligibilidade das coisas que existem. E aí nós podemos, então, por meio da atuação do Espírito Santo, adorar esse Deus triuno.
né? O texto de Gênesis ele vai fazer essa descrição. Você tem a descrição no capítulo 1, a descrição no capítulo 2, mas o que eu estou chamando a nossa reflexão aqui é compreendermos de fato que é esse Espírito aqui que criou a nossa vida, que é esse Espírito aqui que o autor está descrevendo que sustenta a nossa vida, seja qual momento for da sua existência que você estiver passando, né? É o Espírito Santo que vai te conduzir, é o Espírito Santo que vai te direcionar. Como dizia Santo Agostinho, né, o Espírito Santo vai ser descrito como o quê? Como amor. A palavra que Agostinho utiliza é caritas, porque ele quer falar o quê? Que o elo da comunhão entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Na teologia nós chamamos isso de pericorese. As três pessoas da Trindade elas estão tão unidas que um está interpenetrado dentro da outra. E Deus é gracioso, por quê? Por meio do envio do Espírito, ele fala agora para que homens e mulheres possam fazer parte dessa relação trinitária, a família de Deus. É isso que Deus está nos chamando a nossa compreensão. Nós temos que reconhecer o poderio do Espírito Santo, a capacidade tremenda que o Espírito Santo tem de dar a vida, de criar, e é esse Espírito de Deus que nos deu a vida, que nos deu a possibilidade de olharmos para o sol e olharmos para a realidade e vivermos a vida de uma outra forma. Por quê? Porque Ele que ministra nos nossos corações essa graça criadora e redentiva de Jesus Cristo. Então, toda a nossa vida cristã, o John Stott, o J. Parker escreveu um livro sobre isso, na dinâmica do Espírito Santo, fala o quê? Que tudo nós dependemos do Espírito, gente. Não existe vida cristã autônoma. Não existe vida cristã independente do papel e da atuação do Espírito Santo. Num certo sentido, os irmãos mais pentecostais têm razão, de fato. Nós dependemos totalmente do poder do Espírito para que nós possamos viver. Olha só, abram a Bíblia de vocês, deixa aí em Gênesis. Hoje nós vamos dar uma lida na Bíblia aí. Abram lá em Ezequiel, capítulo 35. 37, desculpa. É um texto que eu gosto muito, que traz para a gente a reflexão e a compreensão, então, do papel do Espírito Santo, de como o Espírito de Deus ele tem o poder de trazer as coisas outroras que se encontravam mortas para a vida. Olha só, capítulo 37 do livro de Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobrenome numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança.
estávamos todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olha o que Ezequiel está falando aqui. Ele está falando aqui para o povo que se encontrava no exílio babilônico, que estava descrente, né, que achava que Deus os tinha abandonado. E é interessante uma coisa que nós precisamos compreender: os povos antigos tinham uma visão de mundo que, quando uma nação lutava contra a nação, eram as divindades que estavam entrando em conflito. Então, quando o povo de Israel vai para o exílio, a compreensão que eles têm é que Yahvé, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, perdeu, né? Eles estavam numa crise existencial muito grande. E aí Deus utiliza então o profeta Ezequiel para que ele proferisse essas palavras de quê? De renovo, que num determinado momento Deus iria trazer aquele povo de volta para Jerusalém, para Israel, né? Então, olha como é que o Espírito aqui está sendo descrito como aquele que traz o quê? A esperança e a vida. E ver de fato se não é isso que acontece na nossa existência, porque nós só temos a possibilidade plenamente de desfrutarmos o amor, a fé e a esperança a partir do momento que o Espírito habita dentro de nós. É o Espírito de Deus então que cria para a minha vida e para a sua vida as possibilidades traçadas no plano de Deus, para que de fato nós possamos o quê? Encontrar o sentido para a nossa existência. É esse Espírito aqui que sustenta a nossa vida. Nós dependemos totalmente desse Espírito. Por isso que Agostinho, então, falou: olha, é esse Espírito que é dado mediante Jesus Cristo para nós, que é descrito como amor. É esse Espírito que é descrito, então, como agente doador de Deus, né, como agente redentivo de Deus. Tá certo? Então, o texto de Gênesis, ele apresenta essa noção para a gente de Deus enquanto Espírito. Ruá Elohim, né? E mais do que isso, como já diz um grande teólogo alemão, Wolf Pannenberg, né? O Espírito Santo ele vai ser descrito a partir do texto de Gênesis como o criador de todo o movimento. Olha que interessante, gente. Se nós formos para o pensamento dos gregos, para a filosofia grega, principalmente para Aristóteles, que vai ser muito utilizado no período medieval por meio de Tomás de Aquino, né? Quem gera o movimento é aquilo que Aristóteles descreve como o primeiro motor imóvel. Aristóteles tinha uma visão, né, vou tentar ser o mais claro possível aqui para vocês compreenderem. Aristóteles achava que a realidade era formada por motores. E o primeiro motor imóvel era o que gerava o movimento para todos os outros motores que existem, e é a causa incausada, né? É aquilo que não sofre nenhum movimento, mas gera o movimento. Então, esse primeiro motor imóvel não é um Deus, mas tem algo de divindade. Só que o texto de Gênesis vai na contramão dessa compreensão. O movimento que existe na realidade de dar vida, de dar sentido, de dar beleza, quem faz é o próprio Deus. E o próprio Deus não é preso à realidade, ele cria a realidade, para que homens e mulheres pudessem desfrutar uma vida baseada na sua graça. Então, é esse Deus aqui que a narrativa bíblica nos chama a atenção. E o segundo ponto, então, que eu quero mostrar, nós vimos aqui a partir do texto de Gênesis, eu poderia abrir aqui com vocês o Salmo 104, no verso 30, que fala também que o Espírito de Deus é aquele que dá a vida, é aquele que cria as coisas, né? Aí eu queria, então, que a gente passasse para um segundo ponto. Nós vimos aqui no texto de Gênesis, então, que o Espírito Santo é aquele que cria, que sustenta a nossa vida, e agora eu quero mostrar para vocês, a partir de Tito, que além do Espírito Santo ser aquele que cria as coisas que existem, ele é aquele que ministra nos nossos corações a salvação oferecida por Jesus Cristo. Então, o Espírito está lá no início, na verdade, o Espírito Santo está em todo o processo da revelação de Deus. A gente precisa ter isso muito claro, porque tem irmãos que acham que no Antigo Testamento não existia o Espírito Santo. Se não existia no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento o Espírito Santo, então Deus nunca foi uma trindade. E aí é um problemão que você vai arrumar. E você não vai dar conta de resolver. Deus, meus queridos, sempre foi uma trindade, seja na sua
aquilo que a gente fala, na sua eternidade, na sua ontologia, no seu ser, Deus sempre foi o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja num ato de Deus fazer a sua economia, mostrar a sua ação para o mundo, sempre é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito. Então, sempre existiu o Espírito, porque sempre existiu o quê? A partir do momento que as coisas foram criadas. Vida. Sempre existiu vida, e é o Espírito que dá a vida, e é o Espírito que dá a possibilidade do ser humano compreender quem? Deus. Então, olha só, vamos lá agora para o Novo Testamento. Nós vimos aqui o Espírito enquanto Criador, enquanto aquele que sustenta tudo o que existe, enquanto aquele que pega o caos e transforma em um mundo ordenado, criado e belo. Agora vamos lá para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, a partir do verso 1, e vamos entender então essa nova vida que Jesus veio a nos oferecer. Porque o que acontece? A gente pode ver isso aqui na narrativa dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Deus cria o mundo de forma bela, de forma ordenada, mas o ser humano, na sua independência, querendo construir uma vida autônoma diante de Deus, ele faz o quê? O pecado, ele desliza. E aí o pecado, então, ele gera uma ruptura no relacionamento de Deus para com os seres criados, com os seres humanos. E aí, Deus, então, ele está trabalhando com a humanidade para o evento Jesus Cristo. E o evento Jesus Cristo, a revelação especial e plena de Deus entre os seres humanos, ele traz, então, agora a possibilidade de nós sermos recriados por Deus e de fazermos parte da plenitude da nova era que Deus há de construir, que é a vida eterna. Então, é o Espírito de Deus que vai ministrar agora. Nós vamos ver o que Paulo vai falar aqui, essa compreensão do nosso coração da fé, da santificação, da regeneração. Sabe quando você vacila e você tem aquele incômodo lá? Sabe quem que gera isso em você? É o Espírito Santo. É Ele que acende aquela luzinha lá no fundo da sua mente. Ele está agora, segundo o apóstolo Paulo, dentro de você e dentro de mim. E é Ele que nos conduz para onde? Para Jerusalém celestial. Nós não podemos esquecer isso. Então, olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui na carta que ele escreve para um dos seus discípulos, Tito, nessa carta pastoral. Olha o que ele fala a partir do verso 3, do capítulo 3, a partir do verso 1, tá assim, ó. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém. Isso é difícil hoje entre os irmãos, mas é a palavra de Deus. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha o que Paulo está descrevendo aqui, ele está fazendo uma antropologia do ser humano. Olha, o ser humano era assim, detonado, lesado, literalmente. Agora, olha o paralelo que ele vai fazer. Irmãos, em nome de Jesus, guarda isso. Essa nova vida, quem fez isso por nós foi Jesus. Guarda isso. Olha o que Paulo vai falar a partir do verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, quem que é a benignidade de Deus? Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até o verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que gracioso isso, meus irmãos e minhas irmãs. Além do Espírito Santo ser descrito, como nós vimos no texto de Gênesis, como o Criador, ele é descrito agora como aquele que nos regenera para uma nova vida.
O Espírito Santo é descrito aqui, então, como aquele que nos transforma para que nós possamos, de fato, desfrutar a vida em abundância que Deus chama os seus filhos a desfrutar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, isso é uma carta pastoral, provavelmente é a última carta que Paulo escreveu. Ele escreve essa carta antes de ser morto, entre o ano 64 e 66 do primeiro século. Paulo é morto no final do governo do imperador Nero. Segundo a tradição, Paulo é esquartejado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eles morrem, né, na mesma época, né, no final do Império de Nero. E aí Paulo, então, ele refletindo sobre a antiga vida e a nova vida, ele chega à conclusão do quê? Que a benignidade de Deus se manifestou entre nós. O próprio Deus se encarnou, Jesus então é descrito como esse Deus que se encarna, como o rosto humano de Deus, como a poesia do amor de Deus que traz para a nossa vida o senso de beleza e de amor, e esse Deus então que se encarnou, transformou a nossa existência a tal ponto agora que nós temos a possibilidade de fazermos parte da família de Deus. E a linguagem que Paulo vai utilizar é o quê? Que tudo isso que aconteceu mediante a obra redentiva de Jesus Cristo, não se deu pela nossa o quê? Própria justiça, mas se deu pelo amor misericordioso de quem? De Deus. E aí ele descreve o quê? Que o Espírito Santo, então, é aquele que nos lavou e que nos regenerou. Aqui Paulo tem muito claro, como era de costume dos primeiros cristãos, a ideia do batismo e da nova vida que o Espírito proporciona. Se nós pegarmos, por exemplo, o batismo de Jesus, né, quem estava lá autenticando o batismo de Jesus? O Espírito Santo. Jesus ele não batizou porque ele tinha pecado, mas ele batizou para se identificar com a humanidade pecadora. Então, no ato de Deus se encarnar mediante Jesus Cristo, há uma afirmação da humanidade também, porque Deus quer resgatar a humanidade. E aí, o batismo, que é um sacramento, ele representa para nós, cristãos protestantes, católicos, ortodoxos, não importa, para toda a tradição cristã, o quê? O momento onde que o Espírito ministra nos corações das pessoas que participam daquilo, uma graça especial de Deus. É onde que Deus renova a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança e outras coisas mais. Então, os primeiros cristãos tinham uma compreensão muito clara da sacramentalidade do batismo, porque eles achavam que esse ato público de você externar a sua fé era um ato que o Espírito Santo guiava. Por isso que Paulo vai colocar aqui o lavar regenerador. E aí ele fala o quê? Renovador do Espírito Santo. A nossa vida agora, ela é limpa, ela é transformada, ela é remida por causa do Espírito Santo. E o que Paulo faz aqui na conclusão do seu raciocínio? Ele fala que, olha, a vida de vocês então está sendo transformada para que de fato vocês possam ser o quê? Justificados. Baseados em quê? Na graça. Nós só podemos ter relacionamento com Deus por causa do Espírito Santo, mediante a obra de Jesus Cristo. Por isso que os primeiros pensadores da igreja vão descrever o quê? O Espírito Santo como aquele que, os pensadores latinos, como aquele que procede do Pai e do Filho. É esse o Espírito que vem num determinado momento da nossa existência, quando a nossa existência se encontra num caos e ordena a nossa vida. Assalta o nosso coração. Sabe que dia que foi isso? Quando você se converteu. O Espírito Santo habitou dentro de você, te batizou, te regenerou e te coloca agora numa nova caminhada. Qual é essa caminhada? Caminhada até Jerusalém. E o que pauta essa caminhada? Uma vida baseada na santificação e na santidade. Quem te capacita isso? O Espírito Santo. Quem te dá fé para acreditar em Jesus Cristo? O Espírito Santo. Quem muda o seu entendimento? O Espírito Santo. Quando você está orando lá, quem te faz compreender as respostas de Deus? O Espírito Santo. Quando você está triste, a sua alma está abatida, e você sente aquele renovar de Deus, quem ministra isso no seu coração, meu irmão e minha irmã? É o Espírito. Por isso que Jesus fala ao longo de toda a narrativa joanina, especificamente no Evangelho de João, que é necessário que ele vá para quem que seja enviado.
O Espírito, o Consolador. Por isso que os grandes pensadores da igreja, como um teólogo que eu gosto muito, anglicano, Alistair McGrath, ele vai descrever o quê? Que o Espírito Santo tem 3 papéis. Ele tem o papel de fazer com que nós possamos compreender a revelação de Deus, né? Compreender quem é Deus. Ele tem o papel, então, de ministrar em nós o poder, caritas, que nós vamos ver aqui, os dons do Espírito. E ele tem o papel de desenvolver a nossa vida cristã. Você fala agora com o Pai, né, mediante o nome de Jesus Cristo, né, quando você está orando, sobre a orientação do Espírito Santo. Então, ele é fundamental, meus queridos. Ele que nos dá a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados mediante a obra de Jesus. Ele que vai trazer para você o senso do certo e do errado. Confie nisso que a palavra de Deus está falando. Ore, desenvolva um relacionamento com o Espírito. Muita gente acha que simplesmente desenvolver um relacionamento com o Espírito é ficar falando santo, santo, santo 250 vezes, em 1 minuto. Santo, vai rapidão. Não é isso. Isso pode ser legal, né? Tudo bem. Mas participe da vida comunitária. Participe da ministração dos sacramentos. Ore em casa. Tenha uma vida de leitura, de devoção a Deus no seu quarto. Pratique as boas obras que Deus preparou para que os seus filhos pudessem praticar. Tenha comunhão com os irmãos, evite o pecado. Tudo isso você está desenvolvendo o quê? O seu relacionamento com o Espírito. A própria narrativa bíblica diz o quê? Que o Espírito esfria em nós. Se você não cultivar um relacionamento com o próprio Deus, e Deus te deu inteligência suficiente para isso, né, não acha que Deus, você vai ficar sentado lá, que Deus vai ficar falando no seu ouvido, simplesmente. Não é assim, você tem inteligência. C.S. Lewis já dizia isso. Então, desenvolva as disciplinas espirituais, jejue, busque a santidade, clame sempre para que o Espírito Santo construa em você um coração quebrantado. Peça para que esse Espírito te guie para a vontade de Deus. Lembra, se você vacilar, meu irmão e minha irmã, como eu posso vacilar, ore e peça para que Deus, para que você sinta, né, o lavar transformador do Espírito sobre a sua alma, sobre a sua vida. Confie nisso. É essa palavra aqui de Deus que traz sentido para a sua existência. É essa palavra de Deus aqui, né, que modifica a sua vida. Por quê? Porque ela é viva, e ela é viva por quê? Porque é a palavra do Espírito. É isso que Paulo vai descrever lá em 2 Timóteo, capítulo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Se ela é inspirada, o que é isso? O Espírito Santo supervisionou todo o processo de formação do texto bíblico. Por isso que isso aqui é palavra de Deus e não palavra meramente de seres humanos. É isso aqui que transforma a vida, meus queridos. É isso aqui, ao longo de toda a história, que mudou o coração de homens e mulheres. É esse Espírito aqui que está sendo registrado na narrativa cristã. Sabe aquele cara lá, que era o caos, né? Que não cuidava dos filhos, que ficava o dia inteiro na rua, às vezes traía a esposa. A um determinado dia, esse cara mudou a vida dele. Ele passa a dar valor na família. Ele passa a enxergar o mundo de uma outra forma. Por quê? Porque o Espírito Santo assaltou o coração dessa pessoa. E nunca mais a vida dele vai ser da forma como era. Ele pode vacilar, mas a obra que Deus começa, Ele termina. Porque a partir do momento agora que o Cristo nos salvou, nós somos propriedades exclusivas de quem? De Deus. Por isso que nós não perdemos a salvação, meu querido. Mas por outro lado, né, nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação, como o próprio Paulo vai falar. E quem nos capacita a desenvolvermos a nossa salvação com uma vida reta, com uma vida de santidade diante de Deus? O Espírito Santo. Isso não significa que você não vai vacilar, que você não vai escorregar. Essas coisas vão acontecer. Só que a diferença é que você vai chegar no momento e falar: Senhor, me perdoe, vacilei. E Deus vai te perdoar. Então, é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos essa comunhão, esse relacionamento. Paulo é muito claro aqui, isso aqui é uma carta pastoral, meus queridos. É uma carta que Paulo está escrevendo para um jovem pastor, né, que está lidando com pessoas, está instruindo pessoas, ensinem lá para as minhas ovelhas
que a vida cristã é assim. Estava tendo um problema aqui, falsos mestres estavam entrando na igreja e estavam disseminando um evangelho ao contrário daquilo que Paulo tinha ensinado. Paulo vem e fala, peraí, o evangelho que eu estou querendo mostrar para vocês não é baseado em justiça, mas é baseado na benignidade do amor redentivo de Deus, que se revela para nós por meio de Jesus e é manifestado em nossos corações por meio da atuação do Espírito Santo. Então nós precisamos desenvolver uma vida de piedade, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos ter uma vida de oração, de leitura da palavra, nós precisamos desenvolver, né, essa piedade que em muitos irmãos hoje, e até em mim mesmo, às vezes nós perdemos isso por causa da vida, do cotidiano, das tarefas, mas não abra mão disso, não abra mão do seu relacionamento com Deus. É isso que Paulo está falando, olha, o Espírito então ele nos leva o quê? A justificação. Deus agora vai olhar para a vida dos seres humanos e vai ver que o sangue de Jesus cobre a vida dessas pessoas e vai falar o quê? Esses estão absolvidos. O meu Espírito agora vai habitar neles. E a ideia agora é que nós vamos ser o quê? A casa de Deus, a morada de Deus. Se no Antigo Testamento a compreensão que se tinha, que era lá no Santo dos Santos, que Deus habitava, no Novo Testamento agora, né, Deus habita dentro do nosso coração. Nós somos o quê? A casa de Deus, né, habitada e preenchida pelo Espírito. Por isso que nós temos que comunicar Deus para as pessoas. Por isso que as pessoas não podem ver Deus de forma equivocada pelas nossas vidas. Deus nos capacita a mostrarmos, né, o amor de Jesus Cristo onde quer que a planta dos nossos pés venha pisar. A nossa face, ela precisa, a partir da atuação do Espírito Santo, revelar para as outras pessoas a face do Cristo. Porque nós fomos transformados e justificados pelo amor de Deus. Então, guarde isso no seu coração. Por isso que a vida cristã, o testemunho na vida cristã, ele é muito importante. Muitos irmãos e irmãs perderam a dimensão disso hoje. Vivem as suas vidas, né, como se eles de fato fossem o Senhor de si mesmo. E a nossa vida agora, nós não somos Senhor de nós mesmos. Quem é o Senhor da nossa vida é o Espírito de Deus. Por isso que na conversa lá de Jesus trocando aquela ideia com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele falou que, olha Nicodemos, beleza, você conhece tudo aí, meu filho, mas se você não nascer de novo, né, se você não nascer do alto, e a expressão que utiliza ali, né, é pneuma, fala, olha, do vento ali, o Espírito ele sopra onde quer. Ninguém limita a Deus. Deus faz o que Ele quer segundo a sua lógica. Então, nós só podemos ter esse relacionamento com o Espírito Santo a partir do momento que o Espírito vem até nós e ministrou nos nossos corações as obras de Jesus Cristo. Quando nós somos salvos. E aí nós passamos por esse processo de transformação e de regeneração. Nós não partimos aqui do pressuposto que primeiro você é salvo para depois você ter a confirmação da sua salvação e receber o Espírito Santo como se fosse uma segunda bênção, como o movimento pentecostal acredita. Para a nossa compreensão aqui, a partir do momento que você se converteu, todo o pacote do Espírito você recebe. E aí, na sua vida cristã, o Espírito vai trabalhando com você para você ir desenvolvendo os dons, né, a perseverança, para você ir desenvolvendo a santidade. Isso é um processo individual que cada um tem. Mas o Espírito vem de uma vez, porque a salvação é única e eficaz. Então é esse Espírito que Paulo chama o que? A igreja a se curvar diante dele, porque a obra da igreja, como está lá em Atos, se a gente vê o capítulo 2 de Atos, que é o Pentecostes, nós vamos compreender isso, a igreja só começa a realizar a sua obra missionária a partir do momento que o Espírito Santo vem e carimba a igreja, e capacita a igreja o quê? A ser igreja. A igreja não é do pastor X, do profeta Y, do levita H. A igreja é do Espírito, porque o Espírito é de Jesus, e a igreja é de Jesus, e a sua vida é de Jesus. Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Lembre-se sempre, em qualquer momento da sua vida, que o Espírito de Deus é aquele que te auxilia a passar por qualquer circunstância da sua existência. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo
que de fato nós possamos entender, viver esse ensinamento que está na Tua palavra, Pai, de compreendermos que é o Teu Espírito que nos regenera, é Teu Espírito que nos capacita a viver a nossa vida todos os dias, Pai. Ministre nos nossos corações, tatue essa verdade no nosso coração, Senhor, que de fato nós não somos nada se não for por intermédio da habitação do Teu Espírito em nós. Nós não conseguimos fazer nada, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor gere cada vez em nós a vontade de nós estabelecermos um relacionamento com o Teu Espírito, baseado no nome do Teu Filho, Pai. Abençoe a Tua igreja, Pai, que se reúne aqui nesta manhã, de acordo com a Tua vontade, Pai. Que essa igreja possa ser conhecida como uma igreja avivada pelo Senhor, como uma igreja que de fato acredita no Espírito Santo, vive os dons do Espírito Santo e depende do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que o Senhor chama essa igreja a fazer, Pai. E assim eu te peço para com as nossas vidas, Pai, que nós possamos ser 100% dependentes da atuação do Teu Espírito em nós, Pai. Gera esse entendimento ao nosso coração, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.